Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, olha eu aqui mais uma vez, quero compartilhar com você mais um pouco da palavra de Deus, amém? Espero que você tenha sido edificado com os outros vídeos e que esse venha acrescentar mais ainda na tua vida, amém? Eu quero hoje compartilhar um texto da palavra de Deus, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. E mais um pouquinho abaixo, capítulo 5, versículo de número 1 também. Vou ler para vocês, está escrito assim: Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Versículo de número 1 do capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Veja bem, Paulo ele falando acerca do homem exterior. Ele falando que se esse homem exterior, isso que é visível, isso que é apalpável aos nossos olhos, ele diz que se desfizer, todavia, o homem interior, o homem espiritual, ele se renova dia a dia. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Nós sabemos que nascemos e que um dia morreremos, mais cedo ou mais tarde. Muitos vão chegar a ter uma vida longa, uns são levados mais cedo, não é verdade? E Deus ele tem o controle de tudo. Deus ele sabe de todas as coisas. Embora algumas pessoas acabam adiantando o dia da sua ida, não é verdade? E essa não era a vontade de Deus, mas é a escolha do ser humano. Mas vamos voltar ao assunto. Paulo ele diz que ainda que esse homem exterior ele se corrompa, todavia o exterior se renova dia a dia. Por mais que eu e você, com o passar dos anos, mudamos a nossa aparência, como é o natural da vida, muitos, ao chegar a uma determinada idade, os cabelos se branqueiam, os pés de galinha aparecem, não é verdade? E alguns até os dentes começam a cair, que não é fácil, né? Mas é uma realidade, né? Poucos chegam a uma determinada idade com os dentes tudo na boca, né? Ou com o cabelo ainda na cabeça, né, meus amados? Alguns vai perdendo aí pelo meio do caminho, eu que o diga, né? Mas tudo bem. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que se desgaste, não é verdade? Por causa do tempo, por causa do uso, dia a dia, as correrias da vida, trabalho e tantas preocupações da vida, o corpo físico ele vai se desgastando, como o apóstolo Paulo diz. Todavia, o homem interior que está aqui dentro, ó, que os olhos não podem ver, glória a Deus, o homem espiritual que mora dentro desta casa, como o próprio apóstolo Paulo ele diz, que ainda que essa casa, vamos ver aqui, capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, não feita por mãos, eterna nos céus. Então veja bem, por mais que esta casa, né, que no versículo anterior chama de homem exterior, ainda que essa casa aqui, esse homem exterior, ele se desfaça com o passar dos anos, glória a Deus, todavia nós temos que manter o homem
interior, o homem espiritual, a mulher espiritual, cada dia renovado na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes você já deve ter visto ou conhece pessoas já aí com seus 60, 70 anos, e corre para um lado, corre para o outro, e prega o evangelho, e fala, e pula, e corre, e você vai falar, meu Deus, mas como pode? Meu irmão, se você for olhar com os olhos humanos, você vai ver ali uma pessoa de 70, de 80 anos. Mas Deus, ele vê o homem interior, que se renova dia após dia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que ainda na velhice dariam frutos. Glória a Deus. Aleluia. Por mais velha que uma árvore esteja, ela continua dando fruto. E tem mais, ela morre dando fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a nossa vida. Os anos passam, mas nós somos renovados por Deus dia após dia, culto após culto, palavra após palavra que eu e você ouvimos, nós somos renovados pelo Senhor e nós recebemos vida a cada dia. E ainda que a nossa carne se envelheça, o nosso homem exterior se envelheça, mas o homem interior ele é renovado. Louvado seja o nome do Senhor. E aprove Deus que você seja renovado neste momento que você está ouvindo esta palavra, que o teu homem interior seja renovado dia após dia na presença de Deus. Aleluia. Nós somos renovados por Deus. Nós somos vivificados pelo Espírito Santo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esses dias atrás eu estava no hospital e ali conheci um irmão com 20 anos cristão. 20 anos crente, 20 anos na fé. E ele estava ali no hospital porque ele passou um grande susto, que naquela madrugada uma árvore muito grande, ela caiu por cima da casa da vizinha dele e destruiu a casa. E naquele momento a primeira coisa que eu perguntei, mas a moradora como está? Ele falou, a moradora está bem, não aconteceu nada, somente a casa foi destruída. E eu olhei para ele e falei, irmão, assim somos nós. Essa casa, que é este corpo, ele pode até ser destruído. Pode ser destruído num acidente de carro, pode ser destruído por uma bala perdida, pode ser destruído até mesmo por uma doença, pode. Essa casa terrestre, ela pode ser destruída, sim. Todavia, o que não pode ser destruído é o habitante dela, glória a Deus. O homem que mora dentro desta casa não pode ser destruído. Bendito seja o nome do Senhor. Foi por isso que o próprio Jesus disse, olha, não devemos temer o homem que mata o corpo, ou seja, que destrói esta casa terrena, mas que devemos temer aquele que além de matar o corpo, ou seja, além de destruir a casa terrena, tem o poder de lançar a alma no inferno. Quer temer alguém? Tema a Deus. Tema a Deus porque Ele tem o poder sobre o teu corpo físico e também sobre a tua alma, sobre o teu espírito. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vi que ele estava ali um pouco preocupado, agitado. E eu achei interessante aquilo, porque tantos anos já como cristão, e ele já avançado de idade, mas ele estava muito preocupado. E meu irmão, temos que lembrar sempre, amém, que o Senhor Jesus, Ele vai voltar para arrebatar a igreja. E os que não alcançar o dia do arrebatamento, vai ser levado através da morte. Não importa se dormiu e não acordou, se foi ao médico, descobriu-se uma doença e a doença venceu esta pessoa, se sofreu um acidente de carro, se sofreu um acidente de avião, ou se estava andando na rua, foi atropelado. Meu irmão, isto não muda nada. O que será destruído é a casa, mas o habitante não. Glória a Jesus.
Você tem que se preocupar com isso. É de ser renovado a cada dia. Renovado por Deus. Renove a tua fé, aleluia. Oh, glória a Deus. Renove a tua fé em Cristo. Renove a sua esperança, meu irmão. Esperança de vida eterna. Esperança de estar com o Senhor, quer por arrebatamento, quer pela morte. Glória a Deus, aleluia. Tenha essa esperança viva dentro de você. Não olhe a morte como um inimigo, não olhe a morte como um monstro aterrorizador que vem para lhe causar medo, não. Porque o medo é para os que perecem. Eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e o versículo de número 16. Veja bem o que está escrito. Atos, capítulo 24, versículo de número 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Veja bem, Paulo está falando para o governador Félix, que ele tinha uma consciência limpa, uma consciência pura, sem ofensa, para com Deus e para com os homens. Porque ele foi levado até o governador Félix, porque ele estava sendo acusado de estar causando confusão no meio do povo. Quando na verdade o que Paulo estava fazendo era pregando acerca da ressurreição dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor. E nisso ele começa a se defender dizendo, olha, eu tenho uma consciência limpa. Eu tenho uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Meu irmão, tá aí, ó. Mantenha sua consciência limpa. Mantenha sua consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens, meu querido. Amém? Mantenha sua consciência em paz, tranquila. Louvado seja o nome do Senhor. Seja serve a Deus, glória a Jesus. Mantenha sua consciência sem ofensa. Amém? Glória a Deus. Ou seja, meu irmão, não tenha na sua consciência que você é um roubador. Não tenha na sua consciência que você é um mentiroso. Não tenha na sua consciência que você é um adúltero, uma adúltera. Não tenha em sua consciência nada disso. Por quê? Você mantendo a sua consciência sem ofensa, automaticamente, aleluia, automaticamente você vai ter esperança da vida eterna. Automaticamente você não vai ter medo da vinda de Jesus. Você não vai ter medo da morte, glória a Deus. Porque você tem uma consciência pura, uma consciência limpa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ao contrário daqueles que a sua consciência os acusa. Eu me lembro que alguns anos atrás, novo na fé ainda, muitos jovens tinham medo de ir à igreja, quando aquele pastor que Deus usava em revelação ia. Eles morriam de medo de ir no culto, porque eles sabiam que se fosse ao culto, Deus ia revelar os seus pecados, e eles acabavam não indo ao culto, e muitos acabavam até mesmo se desviando para não confessar o seu pecado, quando na verdade eles estavam agindo errado. A Bíblia diz, se nós pecarmos, nós temos um advogado. Meu irmão, o remédio não é fugir, não é se esconder, não é mudar de igreja, ou até mesmo voltar para o mundão, não. O segredo está em confessar o seu pecado e abandonar. Não basta confessar, é confessar e abandonar. A Bíblia fala que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e seremos perdoados. Amém? Então, a certeza da vida eterna, irmão, ela é dada pelo próprio Deus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me faz sentir certeza da vida eterna.
de que se Jesus vir agora eu vou subir, ou se a morte vir, eu estou em paz com Deus. É o próprio Espírito Santo, por causa do quê? De uma consciência sem ofensa. Por quê? Olha, vamos olhar lá Gálatas, capítulo de número 5. Veja bem, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Fala sobre as obras da carne. Veja bem, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonorias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja bem, você entregou sua vida a Cristo. Você não vive mais na idolatria. Você não vive mais na feitiçaria. Você não vive mais na glutonoria. Você não vive mais na prostituição. Você largou os vícios. Glória a Jesus. Você largou a mentira. Meu irmão, tenha paz com Deus. Aleluia. Você está andando longe dessas coisas? Você tem paz com Deus. Você tem que ter a sua consciência em paz com Deus e para com o ser humano. Amém? Então o arrebatamento, a morte, não é mais um terror para você. A morte passa, ao invés de vilão, vai passar a ser para você a bênção, que vai te levar para perto do teu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a morte ainda é um terror para você, se o arrebatamento da igreja ainda é um terror para a tua vida, analise. Examine-se a si mesmo, como Paulo disse em Coríntios, capítulo 11, versículo 23, na Santa Ceia, fala: examine-se, pois, homem a si mesmo. Examine-se. O que ainda pesa na sua consciência? O que ainda pesa na sua consciência para com Deus e para com os homens, que te faz ter medo? Veja que a sua consciência, é na sua consciência que Deus vai falar. E se a tua consciência está pesando algo, meu irmão, ei, tire esse algo da tua vida. Tire este algo. Se é um vício, tire. Se é algum pecado escondido, tire. Se é uma mágoa do passado, tire. Se você tem ressentimentos do passado porque alguém te ofendeu, porque alguém abusou de você, porque alguém te desprezou, meu irmão, abra mão disso. Ore a Deus, peça que o Espírito Santo te ajude a se limpar a sua consciência, para que isso não venha ser um peso. Amém? Que isso não venha a ser um motivo pela qual você não consiga servir a Deus como Ele quer que você sirva. Que isso não seja um peso para você ser feliz no seu casamento, na sua vida cristã, para você ser feliz na sua vida profissional. Meu irmão, se liberte, ore a Deus, peça que o Espírito Santo lhe dê poder, amém, para se libertar disso. E tenha uma consciência em paz, uma consciência pura, uma consciência sem ofensa, para com Deus, mas também para com os homens. Não basta pregar, não basta ensinar a Bíblia para os outros, não. Viu, meu amado, minha amada? Não basta. Não basta mostrar o caminho para os outros, você tem que estar no caminho. Não basta ensinar aos outros, você tem que viver o que você prega. Amém? Que você possa ser edificado por esta palavra. Que você possa estar preparado para o dia da vinda do Senhor, com uma consciência pura. Oh, glória a Deus! Porque aquele dia será um dia glorioso, ao qual nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Oh, glória a Deus! Guarde essa esperança, meu irmão. Se você ainda não tem, faça o exame, faça o exame da sua consciência. Amém? E aquilo que se tornou uma barreira na sua vida, arranque. Busque seu pastor, busque um líder. Ore a Deus juntamente com ele. Peça uma orientação a Deus e ele vai te ajudar. Amém? Em nome de Jesus.
Fique na paz do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Amém? Eu vou estar compartilhando outros vídeos em nome de Jesus. Deus abençoe.